Culpa materna. Por que ela é tão forte nas mães de crianças atípicas? E como colocá-la no lugar certo? Existe uma culpa silenciosa que acompanha muitas mães de crianças atípicas. Uma culpa que raramente descansa. Ela aparece no diagnóstico, nas terapias, na escola, na alimentação, nas crises, no desenvolvimento, nas comparações, nas noites sem dormir, nas pequenas regressões, nas decisões diárias. É como se essa mãe passasse a viver permanentemente tentando descobrir onde falhou. E talvez uma das partes mais dolorosas seja que, na maioria das vezes, ela não percebe que essa culpa não nasceu apenas dela. Ela foi construída socialmente. A sociedade ainda coloca sobre a maternidade uma expectativa impossível. A ideia de que uma boa mãe deveria conseguir controlar tudo, como se amor fosse capaz de impedir qualquer sofrimento. Como se dedicação anulasse desafios neurológicos. Como se esforço garantisse desenvolvimento linear. Mas crianças neurodivergentes não são máquinas programáveis. Elas são seres humanos com funcionamento neurológico próprio, individual, complexo e profundamente influenciado por múltiplos fatores biológicos, genéticos, ambientais e emocionais. Só que quando o desenvolvimento foge do esperado, muitas mães começam imediatamente a procurar culpa dentro de si. Será que eu demorei para perceber? Será que eu estimulei pouco? Será que fiz algo errado na gravidez? Será que estou falhando nas terapias? Será que outra mãe faria melhor? E então essa mulher passa a viver emocionalmente sentada no banco dos réus. Se o filho evolui, ela sente alívio temporário. Se o filho enfrenta dificuldades, ela sente culpa, como se tudo dependesse exclusivamente dela. O problema é que mães atípicas normalmente vivem níveis extremos de responsabilidade emocional. Elas pesquisam, estudam, observam sinais, organizam agendas, administram terapias, enfrentam burocracias, lidam com médicos, escolas, preconceitos, crises emocionais e sobrecarga constante. Muitas vivem anos inteiros sem descanso psicológico real. E ainda assim, frequentemente sentem que nunca estão fazendo o suficiente. Porque a culpa materna tem uma característica perigosa. Ela ignora limites humanos. Ela faz essa mulher acreditar que deveria conseguir dar conta de tudo sem adoecer. Mas ninguém sustenta sobrecarga contínua sem consequências emocionais. Principalmente porque mães de crianças atípicas costumam viver algo extremamente difícil, o estado permanente de vigilância. Elas raramente relaxam completamente. Mesmo nos momentos de descanso, parte da mente continua alerta, pensando no futuro, na autonomia, na escola, na adolescência, na vida adulta, nas relações sociais, na aceitação, na segurança daquela criança dentro do mundo. E quando existe amor profundo envolvido, o medo também cresce na mesma intensidade. Por isso tantas mães atípicas vivem emocionalmente exaustas, não por falta de amor, mas exatamente pelo excesso dele. Só que existe algo muito importante que precisa ser dito. Culpa não produz desenvolvimento saudável. Culpa apenas desgasta emocionalmente quem já está sobrecarregada. Uma mãe emocionalmente destruída não consegue sustentar presença de qualidade por muito tempo. E talvez uma das maiores maturidades emocionais dentro da maternidade atípica seja entender que responsabilidade não é a mesma coisa que culpa. Responsabilidade é buscar caminhos possíveis, é oferecer suporte, é procurar conhecimento, é construir adaptações, é estar presente. Culpa é transformar em falha pessoal tudo aquilo que foge do controle humano. E isso são coisas completamente diferentes. Nenhuma mãe controla a genética. Nenhuma mãe controla neurodesenvolvimento. Nenhuma mãe controla todos os fatores emocionais, neurológicos e ambientais da vida de uma criança. Maternidade não é engenharia de resultados, é construção de vínculo. E crianças atípicas não precisam de mães perfeitas. Precisam de mães emocionalmente possíveis. Mães que consigam permanecer inteiras o suficiente para continuar presentes ao longo da vida. Porque muitas vezes essa mulher passa tantos anos tentando salvar o filho do sofrimento, que começa silenciosamente a abandonar a própria existência. Abandona descanso, relacionamentos, saúde mental, projetos pessoais, feminilidade, identidade, como se cuidar de si mesma fosse egoísmo. Mas uma verdade emocional difícil precisa ser compreendida,
Uma mãe completamente destruída, emocionalmente não consegue sustentar cuidado saudável indefinidamente. Por isso, colocar a culpa no lugar certo não significa amar menos. Significa parar de transformar amor em punição interna. Significa entender que nenhuma mãe consegue controlar completamente a trajetória de um filho e que existirão desafios mesmo dentro de lares amorosos, responsáveis e profundamente dedicados. Talvez a culpa materna seja tão forte justamente porque nasce do amor. Mas amor saudável não deveria exigir autodestruição como prova de comprometimento. Porque mães atípicas também precisam continuar existindo além da sobrevivência.